E hoje vamos estar falando com o Sebastian sobre os nossos medos. Crenças. Sabe uma coisa muito legal? A gente vem falando sobre autossabotagem, sobre comportamento humano. E algo que eu tenho compartilhado, inclusive, nos outros podcasts, né, é da influência, principalmente da pandemia na minha vida, né, na minha vida pessoal, na minha vida profissional, da chegada do meu filho, né, logo no início da pandemia, que me fez literalmente virar do avesso. E mesmo eu acredito que mesmo há 12 anos, né, trabalhando com desenvolvimento comportamental, né, como psicanalista, trabalhando dentro das organizações, desenvolvendo líderes, eu tive a oportunidade de vivenciar profundamente, né, essa busca ativa pelo autoconhecimento no último ano, né? E foi a grande motivação foi eu estar chegando aos meus quase 40 anos, né? Tô com 38. E o momento de vida onde diz assim, o que vem por aí, sabe? Qual é o próximo nível? Eu acredito que muitas pessoas nessa faixa etária, né, dos 35 para cima, em algum momento ou se questionaram, ou irão se questionar, ou estão agora neste momento se questionando, né? Qual é o próximo passo, né? Porque a gente, e é algo que eu gosto muito, né? A passagem do tempo, ainda mais quando nós estamos falando de redes sociais, né? Beleza, né? Todo mundo bonito, todo mundo malhado, todo mundo sarado. E quando a gente, né, se olha no espelho, né, com 35, 40, 50, 60 anos, nós não estamos, né? Afinal, vira meme, né? Você atualizou a tua foto de WhatsApp, né? Que todo mundo aparece magro, fotos... Você atualizou? A foto que aparece é a sua atual, né? E a gente está envelhecendo, sabe? E eu acho que por muito tempo envelhecer para mim era uma preocupação, né? Naquilo, até os 30 anos você tem que ter a sua vida clara, sabe? Você tem que ter manifestado aquele sucesso. E a gente vai evoluindo, vai crescendo, e esse envelhecimento, né, faz com que a gente comece a pensar sobre o impacto do tempo nas nossas vidas, né? Pelo menos o que para mim está sendo algo muito importante, né? Um questionamento muito importante nesse momento, né? O tempo, ele fugiu agora a palavra, mas ele relativo. Eu diria que ele é implacável. O tempo é implacável. O tempo está passando para todos nós. Todos estamos envelhecendo, né? Ninguém tem controle sobre o tempo. Agora, como a gente está envelhecendo, é uma pergunta que eu tenho me feito muito. Como quero continuar envelhecendo? Eu sou um cara jovem, 38 anos, né? Mas como a gente está envelhecendo? Como quero estar nos meus 40, nos meus 50, nos meus 60, 70 e por aí vai, né? E aí você falou algo muito bacana sobre o tempo ser relativo, porque de fato né? O tempo para mim é implacável para quem não sabe o valor do tempo, né? E o que é o valor do tempo? O impacto do tempo na nossa vida. Então a gente muitas vezes, né? Tem essas últimas semanas eu estava lendo o livro que se chama O Livro Tibetano dos Mortos, que fala sobre a morte não apenas física, mas quando uma pessoa emocionalmente, a morte, do ponto de vista da psicanálise, não sendo uma morte biológica, aqui um parênteses, falar de morte significa o término de uma situação para o recomeço de outra, né? Então, o luto da morte, né? Às vezes, por exemplo, quando uma situação na nossa vida esteve por muito tempo e ela acabou, a gente passa por o luto emocional, luto psicológico, né? Que tem algumas fases, né? Mas é recomeço. E dentro dessa fala, dentro do livro, trazia uma fala de um provérbio, né? Africano, né? Que falava assim... bom para você que o dia da sua morte, que a morte lhe encontre vivo. Bom para você é que a morte te encontre vivo. E o que isso significa dizer? Tem gente, né, que está viva, mas está apenas sobrevivendo. O quanto a gente aproveita a vida, o quanto a gente está vivendo a vida, né? Tem gente com 30, 40, 50 anos que estão em trabalhos que odeiam, em relacionamentos que não o fazem mais felizes,
e estão tão presos a seus medos, né, a sua autossabotagem, que não conseguem mais perceber que isso não é o ideal, que isso não é o único caminho. E elas ficam presas em vidas, né, e olham para o lado e parece que está todo mundo igual, né, ninguém se questiona. E aí se passa 1 ano, 5, 10, 20, né? E aí que vem, você está envelhecendo e aí olha para trás e muitas vezes você diz assim, meu Deus, não aproveitei como poderia, né? E aí você chega com 40, 50, 60 e aí vem um ponto, não posso mudar mais. E aí eu coloco, gente, alguém com 60 vai viver em média mais 20 anos. Você morreu com 60? Você desistiu com 50? Você desistiu? Ah, mas o mercado de trabalho, eu acredito hoje, né, que eu acompanho muito no LinkedIn dizendo assim, valorizem os profissionais de 50, de 60, né, olhando, e aqui eu quero ter muito carinho no que eu vou falar. Hoje estamos, eu acredito, numa das melhores épocas da nossa história, né, onde a gente pode criar oportunidades. Ser empregado de alguém não é apenas a única opção para uma pessoa que quer trabalhar, né? Então, se eventualmente hoje um profissional de 50, 60 anos que está desempregado, que vê que é uma resistência do mercado, o meu convite é vá buscar outras possibilidades, fale com as pessoas, crie oportunidades, sempre há um nicho, né? Não fique preso a uma realidade antiga. Meu Deus, o que eu vou... Você já viu a imagem de uma pessoa com 50? Porque a gente, sabe o que? A gente vê essas imagens, né? Sabe, até inclusive 60 anos, né? Inclusive, olha, modo de curiosidade, sabe aquela imagem no trânsito para descrever uma pessoa de 60 anos que aparecia com uma bengalinha, né? Não pode mais. Tiraram. Hoje uma pessoa mesma e aparece mais 60. Por quê? Porque você já viu alguém de 60 anos hoje? Tá melhor que uma pessoa de 20. O meu pai tem 60 e a resistência dele é melhor que a minha. Corre mais que eu. Mas é isso. Então, assim, hoje as pessoas estamos envelhecendo com muita mais qualidade de vida de uma forma geral, né? Não se pode generalizar, mas fisicamente estamos melhorando. Sim. O ponto é emocionalmente, como nós estamos envelhecendo. E esse é um ponto. As pessoas estão envelhecendo de uma forma saudável fisicamente, numa forma bem geral. No entanto, emocionalmente as pessoas estão desistindo pelos seus problemas do dia a dia, pelos seus medos, pelo seu entorno, pelas dificuldades, né? Existem gatilhos no dia a dia que fazem a pessoa pensar dessa forma e levar a pessoa a pensar dessa forma. Mas ela não é uma limitação, né? Ela não deve ser uma limitação. E a gente precisa compreender que cada vez mais o Brasil, que é considerado um país jovem, né? Ou seja, a quantidade de pessoas, né, de idade, faixa etária menor, é mais alta que as pessoas. Só que o Brasil é um país que as pesquisas mostram, é um país que está envelhecendo, ou seja, vai chegar uma época onde terá muitas mais pessoas, né, de 50, 60, 40, enfim, do que jovens. E essas pessoas, elas vão desistir da sua vida com 50, com 60? E nem pode, né? Porque tem uma economia inteira para girar ainda, né? Isso daí dá um... Bom, a gente vê o reflexo disso muito claro na Europa, né? Que inclusive tenta importar imigrantes porque a população já ficou tão velha que não está mais em idade produtiva que isso acaba afetando economicamente o país, né? Então, assim, mas é verdade. A gente hoje, até mesmo aqui dentro da Braze, a gente já conheceu um cara chamado Tom Cunha. Ele tem 80 e poucos anos de idade. E sem brincadeira, Sebastião, foi o senhor assim mais correria, né? Ele é dedicado mesmo, ele quer fazer as coisas acontecer porque ele veio dos Estados Unidos para cá. Então, do zero, ele teve que recomeçar com seus 80 e poucos anos. E ele não desistiu, o cara tá indo batalhando, achou umas coisas novas, eu sempre tento ajudar ele quando possível, mas é muito legal de ver um senhor nessa idade com como é que eu posso falar isso? Atitude, vontade. Mas gente, né? Fogo. Meu Deus, me fugiu a palavra. Não é virilidade, é... Vitalidade. Isso. Com uma vitalidade tão forte que nem ele, sabe? Porque é legal de ver, assim. É bem bacana. E eu acho que você tem toda a razão, né? As pessoas não podem desistir. E acontece que é um mundo de incertezas, né?